Você se considera alguém maduro na fé? Você se considera alguém que alcançou a maturidade em Cristo Jesus? Será que existe uma régua para medir maturidade? Será que existe alguma forma da gente falar essa pessoa é madura, essa pessoa é imatura, ela não alcançou ainda a maturidade? Como é que você julga? Será que a maturidade está em conhecer muitos versículos bíblicos? Será que a maturidade está em conhecer muito as Escrituras? Tudo isso é muito importante e é essencial. Mas Romanos capítulo 14 nos fala de um outro padrão para a maturidade cristã. Ele fala sobre, no versículo 1, ele diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Paulo aqui ele coloca um critério de maturidade. Aquele que é maduro na fé, ele tem cuidado com aqueles que são fracos na fé, com aqueles que se desviam facilmente, com aqueles que não conseguem absorver assuntos controversos, com aqueles que têm dificuldade de fazer uma leitura do nosso tempo e com isso tropeçam em palavras nossas, em atitudes nossas. A maturidade, ela não se mede por aquilo que simplesmente que é certo e errado que eu faço, mas a maturidade se mede por aquilo que o outro sente. A nossa preocupação não deve ser somente conosco, a nossa preocupação deve ser: será que aquilo que eu faço e aquilo que eu falo tem gerado crescimento na vida de outras pessoas? Será que aquilo que eu faço e aquilo que eu falo tem gerado maturidade, tem tornado as pessoas mais semelhantes a Jesus? Eu tenho ajudado as pessoas a compreenderem quem é Jesus por meio daquilo que eu falo e daquilo que eu faço? Essa deve ser uma pergunta que deve ser constante na nossa vida. Paulo, ele diz mais: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Não colocar uma pedra de tropeço na caminhada e na jornada do irmão. Por isso que o desafio não é só a gente não se desviar da fé e do foco do propósito de Cristo Jesus. O desafio é a gente não desviar os outros do foco e do propósito que há em Cristo Jesus. E eu quero trazer à luz o tema que tem causado controvérsia, discussão, divisão, polarização, que é essa esfera política nos nossos dias. Eu creio que não importa a ideologia na qual nós seguimos, porque ideologia de direita, existem muitos cristãos que apoiam ela e defendem com unhas e dentes. Ideologia de esquerda, tem muitos cristãos que a defendem com unhas e dentes. Quando essas pessoas se reúnem, acontece briga, fagulhas, acontecem discussões nas redes sociais, gerando muitas e muitas desvios da caminhada com Jesus. E pessoas que eram referências para nós acabam trazendo dor e sofrimento para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que não existe ideologia que seja estritamente cristã. O Evangelho não pode ser enquadrado numa ideologia única. É verdade que existem sinais em ideologias que nós encontramos aspectos do reino de Deus e do Evangelho, mas a gente não pode dizer aqui está o reino de Deus através dessa ou daquela ideologia. Por quê? Porque existe uma realidade que é a realidade de Deus, e esse é o reino de Deus. E que não vai ser cumprido plenamente nessa terra somente quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Isso significa que não tem como nós construirmos o reino de Deus de maneira plena aqui. Então, o que são as ideologias? Existe essa realidade que é meramente humana. A nossa tentativa de dar resposta a esse desastre que foi a desconexão com Deus, lá no Éden, através do pecado. Isso é ideologia. É o nosso coração, a nossa mente tentando encontrar resposta para a desconexão com Deus. Paulo, ao cruzar essas realidades, ele vai dizer, nesse texto que nós estamos estudando, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O nosso compromisso é com a justiça,
com a paz e com a alegria na comunhão do Espírito Santo. Por isso, se nós buscamos justiça social sem Jesus, é idolatria. Mas agora, se nós temos uma fé alienada das coisas ao nosso redor, isso também não é fé em Cristo Jesus. Por isso, o que Cristo Jesus nos fala é nos comprometemos com o reino de Deus, que se manifesta em justiça, paz e alegria na comunhão do Espírito Santo. Logo, a gente convida as pessoas a se reconciliar com Deus. E essas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus, elas servem a Deus através da sua profissão, através daquilo que elas fazem na sociedade, gerando um impacto do reino de Deus, sendo sal e luz aonde elas estão. E eu quero terminar trazendo luz a essas brigas ideológicas que a gente tem vivido, sobretudo nessa perspectiva do fraco na fé. Ele diz o seguinte: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Cuidado para que, ao rejeitar a ideia de alguém, você acabe também rejeitando a própria pessoa. Que Deus nos ajude a ter discernimento nesses dias tão difíceis.